Nós estamos em guerra. O mundo está em guerra. Não adianta a gente falar, tudo está bem. Estamos em guerra. Mas nós temos Jeová Sabaô, o Deus da guerra. Ele nos deu tudo, armas, armadura, estratégia, sabedoria. Ele deu tudo, mas a gente precisa aprender a usar. E neste momento, levanta a tua mão, porque nós vamos orar. Senhor, nós queremos agora, na autoridade do nome de Jesus, declarar que todo teto de bronze seja quebrado. Em nome de Jesus, Senhor, este é o teu povo, é o teu exército. Começa a vestir, passa em revista e aonde estiver faltando, Senhor, coloca agora peças da armadura que estão faltando. Anjos de guerra estejam posicionados, não só aqui no templo, mas estejam posicionados nas salas das crianças, estejam por todos os lados ao redor da igreja, porque nós estamos em guerra, mas nós temos a vitória, porque mais do que vitoriosos são aqueles que estão em Ti, Senhor, e nós estamos em Ti. Por isso, fortalece-nos neste momento e toda dispersão, eu repreendo agora em nome de Jesus. Senhor, toda mente esteja conectada com a Tua mente, todo coração esteja conectado ao Teu coração, todo ouvido esteja conectado à voz do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tempo de guerra, Efésios 6. Claro que é Efésios 6. A armadura? Não. Por acaso, eu vim justamente essa palavra gerando no meu coração, primeiro por tudo que estamos vivendo, quando eu digo, é o mundo. E quando a gente vê, quando a gente acha que toda loucura já aconteceu, aí vem, bebê reborn, aí quando a gente acha que... Aqui não acontece, né? Não, né? Não. Se você tiver, eu ponho a mão na tua cabeça. Tá? Eu também te dou, te levo lá para a nossa igreja, lá na África. Ou se não, te levo para a ação social, para você conhecer crianças de verdade que precisam de você. Amém? Então, nossas crianças na África precisam de nós. Aqui na Ilha do Governador, o que não falta é trabalho para a gente com as crianças, né? E, por falar em crianças, eu quero celebrar a vitória com vocês, porque um exército de mulheres valentes se levantaram e foi dada a entrada e já foi feito o pedido de todos os móveis das crianças. Todos. 5 salas. Eu estou com meu coração assim, né? Aí segura a ansiedade, né? Até chegar, segura a ansiedade. Lembra, né? Eu tenho uma ansiedade controlada, mas o meu estilo é a ansiedade. Aí eu já fico, eu quero que chegue logo, eu quero que chegue logo. Mas eu estou feliz, porque vai chegar. Assim como chegou a calçada, assim como chegaram outros aparelhos de ar-condicionado, assim como tantas coisas têm chegado e como a tua unção chegou hoje. Hoje é dia de unção. Então, eu vim gerando essa palavra porque nas 2 conferências que eu estava na sexta me deram um tema que me esquentou o coração. Mulheres em guerra. Aí ali já me esquentou o coração. Eu falei, gente, nunca me dão esse tema em conferência, me deram. E ali mas foi direcionado a mulheres e foi outra coisa, foi outra palavra. Mas eu quero que você leia comigo Efésios capítulo 13, e não vai ser as peças da armadura. Versículo 10, desculpa. Efésios 13, quando que existe? Efésios é mente acelerada. É que eu vou ler Efésios 13, versículo 13. Mas eu vou começar no 10. Quanto ao mais, então Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar, o que está escrito aí? Firmes. A palavra hoje é essa, firmeza.
Porque nós estamos muito abaláveis. As pessoas estão cada dia mais abaladas. E então o Senhor está chamando, é uma convocação para ficarmos firmes, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais, o que está escrito? Resistir. Fala comigo, resistir. Primeiro falou para você ficar firme. Agora é resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer o quê? Inabalável. E qual é a outra ordem no versículo 14? E estáis o quê? Firmes. Firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo da couraça da justiça. São algumas ordens, eu vou repetir as ordens. Eu preciso ficar firme contra as ciladas do diabo. Eu preciso resistir no dia mau. Preciso permanecer inabalável depois de ter feito tudo. E preciso ficar firme. Quando Deus repete tanto, é porque Ele sabe que nós precisamos dessa palavra. Quando Ele fala de ficar firme, Ele está falando de uma posição não só espiritual, mas emocional. Às vezes você está firme na igreja, mas bate o desânimo. E aqui, veja o que eu vou ler de novo para você. Ele diz aqui para você, no versículo 13, possais resistir no dia mau. Sabe o que é resistir no dia mau? Quem gosta do dia mau? Você viu a pastora Adriana falando do dia mau. Resistir no dia mau você chegou, não é? Olha, mas eu quero dizer para você que eu vou continuar em pé, mesmo olhando e com lágrimas nos olhos, no meio da dor você toma uma decisão. Eu não estou falando para você que você é uma pessoa que vai ficar forte o tempo todo. Eu digo que é uma decisão, eu vou ficar forte, eu quero ficar forte. Agora, como é que eu fico forte no dia mau? É como Jairo chegou o dia mau, minha filha ficou doente, minha filha piorou ainda mais, eu estou ali, eu sou dirigente da sinagoga, eu estou fazendo tudo certo e deu tudo errado, é a minha única filha, e mesmo que não fosse única filha, é uma filha minha que está sendo ali ameaça de morte, então é o dia mau, mas ele decidiu ficar firme. Ruth, acabou o dinheiro, meu marido morreu, primeiro o marido morreu, depois acabou o dinheiro, né? Então, primeiro o marido morreu, eu estou desamparada, não tenho filho, o dia mau chegou na minha vida, mas eu tomo uma decisão, eu vou ficar em pé, eu olho para o alto, de onde vem o meu socorro, eu aprendi com a minha sogra Noemi, por isso eu sei que de Belém vem o pão, de Belém vem a salvação, e eu quero te dizer que do trono de Deus vem o pão, do trono de Deus vem a salvação, vem o socorro, vem a estratégia. Sabe o que a gente precisa? Estratégia. A estratégia de como orar, a estratégia, Deus mandou essa semana eu fazer uma campanha, é você e Ele, você e Deus, uma campanha de adoração, todos os dias eu vou adorar mais do que pedir. Isso é uma estratégia de Deus, foi Deus que te deu, porque foi a estratégia que Ele deu para Josafá, em meio à guerra. Você podia pensar, Josafá, a mente humana dele, poderia pensar qualquer estratégia, mas Deus deu para ele a estratégia de adoração. Querido, se você soubesse o quanto a adoração é importante, na hora em que você está adorando, cantando, você não está cantando. Cantar é emitir som, as suas cordas vocais estão liberando o som da tua voz, mas adorar é conectar a tua voz, o teu coração, a tua mente, o teu corpo, e você se conectar com aquele que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Quando a igreja chegar neste nível, não precisa mais pregar. Sabe por quê? Porque, claro que sempre nós precisamos da palavra, mas vai ser tão fácil, porque você já vai estar conectado com o trono, aí você o óleo já está descendo sobre a sua cabeça, a palavra é complementar, a palavra não vai ter que desbravar o teu coração, mas a palavra vai complementar o que Deus já está fazendo na adoração. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Levanta a sua mão e adora a Deus, abre a tua boca, abre, declara que Ele é
grande, que Ele é maravilhoso, que Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. No meio da dor, Senhor, você que está no meio da dor, adora mais alto ainda. Jairo, no meio da dor, para quem falasse, onde você está indo? Eu estou indo para adorar, eu estou indo para falar com Jesus. Josafá, o que você está fazendo? Está cantando. Olha quantos inimigos, Josafá. Deus mandou eu cantar, Deus mandou eu adorar. Enquanto eu adoro, ciladas estão sendo colocadas para o meu inimigo. Ele colocou a cilada para você. Mas você viu? Resiste. Fica firme. Cilada tem todo dia. Cilada é para você cair nela, mas você não vai cair nela. Sabe por quê? Porque você adora. Você nasceu para adorar. Por isso que as pessoas começam a adorar outras coisas. Porque como você nasceu para adorar, tem um buraco no teu coração. Aí você vai adorar um artista, você vai adorar... Isso me preocupa. O mundo gospel, com tantos ídolos, é porque tem um vazio que não foi preenchido por Deus. E você pode ter o título, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão. Não importa o teu título, mas se você adorar uma pessoa, meu amado, está faltando algo no teu coração. É adorar ao Deus que deu o dom para aquela pessoa, que deu a palavra para aquela pessoa, que deu a voz para aquela pessoa. É assim que a gente adora a Deus. Mas, continuando aqui, ele disse para a gente resistir no dia mau, no meio da tua dor. E depois de ter vencido tudo, você nunca perguntou o que é vencer tudo? Depois de vencer tudo, o que é vencer tudo? Vamos lá. Vencer tudo é, depois de você ter orado, eu venci a minha preguiça e eu orei. Eu venci a minha desculpa para não orar e eu orei. E você não pode ser vencido pelas suas desculpas, meu querido. Vence você mesmo, porque nós temos guerras fora de nós, ao nosso redor, e nós temos as guerras interiores. Quantas guerras você tem? Você tem a guerra nas tuas emoções, você tem a guerra na tua mente, e você tem uma guerra chamada guerra do crente. E qual é a guerra do crente? Ele se acha bom, ele se acha pronto, e ele mesmo dá desculpa. Mas eu já faço isso, já faço aquilo outro, e eu estou sem tempo de orar, estou sem tempo de ir para a igreja. Eu na segunda já fui na igreja, na terça eu já fui na igreja, na quarta eu já fui na igreja, aí domingo não faz mal, eu estou com preguiça. Querido, Jesus te ouve todo dia, ele não teve preguiça, e todos os dias ele ficou 33 anos aqui. Ele podia dizer, eu já fiquei 1 dia, 2 dias, 3 dias, chega, né, pai? Não preciso ir para a cruz, já cumpri a minha tarefa. Ele não deu desculpa, ele foi para a cruz. Então você não pode dar desculpa, você tem que ir para a cruz. E a cruz é fazer o que você está sem vontade. Orar é necessário, orar é preciso. Fala comigo, orar é preciso. Então, depois de ter feito tudo, agora, o que é o tudo? Primeiro, orar. Segundo, o que você acha que é? Jejuar. Você acha que saiu de moda jejuar? Jesus disse para os discípulos falam, condenaram Jesus, os teus discípulos não estão jejuando. Aí Jesus falou, é porque eles estão com o noivo. Mas quando o noivo se retirar, é necessário jejuar. E o noivo, ele se retirou para vir nos buscar. É necessário jejuar. Ele diz que tem demônio que só sai com jejum e com oração. Tem muralha que só cai com jejum e oração. Não importa que tipo de jejum você faz. Se é o jejum de Daniel, se é o jejum de coisas sólidas, não importa. O que você precisa, o jejum não é você deixar de comer. É porque aquele tempo você vai estar conectado com o céu. E quando a gente convoca um jejum na igreja, você olha, cuidado com a mentira. Você está no reino de Satanás. Você está jejuando, você nem responde com a voz. Faz assim com a cabeça, né? Jejuar é preciso, meu querido. Depois de vencer tudo, vence tua preguiça, vence o teu estômago, vence a tua fome. É necessário jejuar, é necessário crer quando tudo diz que não. Vence você mesmo. A fé, ela precisa ser, como está escrito aqui, inabalável. É fácil você ter fé quando tudo vai bem. Quando você está com saúde, é fácil, eu tenho fé. Mas aí vem um diagnóstico.
ai, o meu mundo caiu. É aí que você precisa de fé. É fácil quando você não tem dívida, o meu mundo caiu financeiro. É aí que você precisa de fé. A fé é necessária quando tudo diz que não. Depois de ter vencido tudo, aí sim, aí permanece firme. Mas depois que você já fez tudo isso, é fácil permanecer firme. Mas o Senhor, Ele ainda diz, para que você possa resistir no dia mau, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, estáis, pois, firme, cingindo-se com a verdade, vestindo com a couraça da justiça. E ele de novo diz sobre firmeza. Agora eu quero mostrar um texto para você em 1 Samuel, capítulo 13. Sabe, quando Deus fala de inabalável, é você vencer a dúvida. Pedro, se você me perguntar, enquanto você abre, e eu também, 1 Samuel 13, se você me perguntar de todos os discípulos, qual o que tinha mais fé? Bom, é difícil, né? Como apóstolos, é difícil essa pergunta. Mas como discípulo, eu ouso dizer que Pedro é que tinha mais fé. Por quê? Porque ele foi o único que saiu do barco no meio da tempestade. Gente, não é sair, não é só andar sobre as águas. Andar sobre as águas já é uma fé extraordinária. Mas ele saiu no meio da tempestade. Quem é o doido, mesmo que ele estivesse vendo Jesus, mesmo debaixo de uma palavra de Jesus, ele saiu do barco e ele começou a andar. Ele começou a avançar. Quando todo mundo estava intimidado, ele avançou. E hoje o Senhor está te convidando. Essa é a guerra. Você está no meio da tempestade? Anda, sai do barco, sai da sua segurança, anda em direção a Jesus. Quando a gente anda em direção a Jesus em tempo de guerra, não tem nada firme. A única coisa que sustenta é a obediência e é a fé. Então, em 1 Samuel, capítulo 13, eu não abri ainda, tá? Em 1 Samuel, capítulo 13, tem um exército. E esse exército, ele precisava ficar firme. Mas é difícil a gente ficar firme quando tudo diz que não. É o exército de Saul. O exército de Saul, ele era numeroso, bem treinado, bem armado. Era um exército que não era só o exército de Saul, era o exército de Deus. Mas eles olhavam mais para Saul do que para Deus. Mas também a gente não pode condenar. Será que o que você faria no meio desta guerra aqui? Veja o nível da guerra. Em 1 Samuel, capítulo 13, no versículo 5. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. Dá uma olhada no nível da guerra. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, povo em multidão. Esse aqui não é o povo de Israel, não, é o inimigo. Olha a força do inimigo. O povo em multidão, como areia que está à beira-mar, subiram, se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven, e vendo, pois, os homens de Israel, agora é o exército de Deus, vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos, pelas cisternas, e também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando estes ainda em Gilgal, se encheu de temor. Gente, resumindo, esses homens, aonde tinha um buraco, eles se enfiaram. Até eles tinham menos medo de se colocar num túmulo do que enfrentar esses inimigos. Aliás, aquela artista, aquela cantora que ganhou em segundo lugar de Israel, foi assim que ela permaneceu viva, não é? Ali no momento, em 7 de outubro, naquele ataque, na festa nova, ela se fingiu de morta debaixo de corpos de amigos dela que tinham morrido, e ela se fingiu de morta, e foi assim que ela conseguiu escapar. Mas esses aqui, eles tiveram menos medo de entrar em lugares perigosos, cisternas eram muito fundas, de entrar em sepultura. Eles tiveram, sabe, as ideias que eles tiveram eram ideias assim,
que não trazia alívio, não trazia solução, eles fugiram da guerra. Resumindo, soldados armados fugiram da guerra. Quantas vezes você foge da guerra? Você foge da guerra quando você deixa de vir à igreja. Você foge da guerra quando você deixa de crer. Você foge da guerra quando você deixa de ter esperança. A esperança do Senhor, ela traz firmeza. A esperança e a fé, elas andam de mãos dadas. Por isso, põe a mão no teu coração. Toda esperança que morreu, o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso para fazer renascer a esperança no teu coração. Deus, ele quer neste momento colocar, injetar força, alegria. Ele quer injetar em você uma fé inabalável, firmeza em tempo de guerra. Agora eu vou mudar. Esses eram os guerreiros de Saul. Então eu vou dizer para você, agora a tua vida é nesse nível de guerra que nós estamos vivendo. Se levantou uma multidão de inimigos contra a economia do Brasil, contra a economia de cada um de nós. Todos nós estamos abalados financeiramente e você fica, cada dia é uma má notícia, cada dia é uma situação diferente, mas você está em guerra e o Deus da guerra, ele te dá despojo, ele te dá provisão, ele te dá socorro neste momento de caos. Eu posso resumir essa palavra? Caos. Chegou o caos. Quantos carros, quantos cavalos. Os inimigos não dava nem para contar. Você acha que o teu único problema, eu conheço a tua vida, eu conheço a minha vida. O nosso problema, o único problema é financeiro? Não. A saúde, onde você pergunta, por onde eu vou? São pastores doentes, são pessoas doentes. E não é qualquer tipo de enfermidade. É aquela enfermidade que assusta, já chegou, já é metástase, já não tem mais jeito. E tipo de enfermidade que está assustando, mas eu conheço um Deus da guerra, um Jeová Rafá, que ele está aqui para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Você está rumo a Pentecostes, acorda, desperta a igreja, não se distrai, nós estamos rumo a Pentecostes e nós precisamos estar revestidos de poder, precisamos entender que é tempo de sinais, prodígios e maravilhas. Por isso eu quero que você que está enfermo fique em pé, onde você está aí? Pode ficar em pé. Eu quero declarar que o Senhor, o Deus, porque é uma batalha contra a tua saúde. Se você quiser representar alguém, pode. Algum querido teu que está no hospital, porque o Jeová Rafá, ele está guerreando por tua saúde. Este é o momento em que a enfermidade, a humanidade chegou num maior avanço da medicina, mas parece que todo o avanço da medicina se torna impotente diante do avanço da enfermidade. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus que curou uma nação inteira em um único dia, está aqui. Ele está aqui. E ele diz, eu continuo mesmo. Eu faço sinal, eu faço prodígios, eu faço maravilhas. Então se você crê, você que está em pé, levanta as suas duas mãos e deixa o Senhor tocar agora em você. Senhor, eu quero em nome de Jesus. Senhor, há uma guerra contra a nossa saúde. Há uma guerra contra a nossa saúde, mas eu clamo, Senhor, nós não vamos nos colocar em covas, nós não vamos fugir da batalha, nós cremos aquilo que a medicina não pode, aonde chegou o limite da medicina, chega, Senhor, o céu como fonte de milagres, em nome de Jesus, Senhor, toca agora, Senhor, com as tuas mãos marcadas, Senhor, as tuas mãos marcadas pela tua vitória na cruz, que o Senhor possa curar agora, do alto da cabeça até a planta dos pés, as pessoas que estão sendo representadas, as que estão em hospital, as que estão em casa, que sejam agora tocadas, curadas em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Queridos, há uma batalha contra as finanças, contra a saúde mental. Olha, eu comecei o culto falando sobre o bebê reborn. Sabe o que é isso? Uma sociedade doente, que precisa ser restaurada por Jesus. Essas pessoas não precisam ser condenadas por nós. Elas precisam de socorro.
Elas têm um buraco no coração maior do que o coração delas. O coração delas é um buraco só. Elas têm uma falta. Para você se submeter a uma prática dessa, a fazer parto. Agora vai abrir lá em Santa Catarina um hospital para fazer parto das mães de bebê reborn. Então isso não é para você condenar, é para você orar: Senhor, eu preciso evangelizar. Senhor, essa pessoa precisa conhecer que o Senhor é poderoso para encher o coração delas, preencher tudo que falta. Elas estão precisando de amor, elas estão precisando de afeto, elas estão precisando de aceitação. A saúde mental está num estado crítico, assim como a saúde física. O pior de tudo é que as igrejas também estão cheias de pessoas que precisam desta cura, desta restauração emocional. Por isso eu não quero expor ninguém. Vamos, todo mundo, coloca a mão no teu coração. Exército doente é exército abalado. Sabe, a gente só fica fraco porque as emoções. Você ama Deus, você está aqui, senão você não estaria aqui. Mas quando você fica abalado, é porque as tuas emoções ficaram esgotadas. Então eu quero, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa revisitar este exército. Senhor, nós precisamos urgentemente de um SOS nas emoções. Senhor, em nome de Jesus, fortalece esses corações. Em nome de Jesus, Senhor, aonde há veneno de amargura, aonde, Senhor, a raiz de tristeza, aonde há raiz de rejeição, de abandono, em nome de Jesus, cura, Senhor. É o teu exército que precisa ficar firme no dia mau. É o teu exército que precisa ficar em pé no dia mau. É o teu exército que precisa andar no dia mau, porque o Senhor vai adiante de nós e o Senhor vai desbaratando o inimigo em nome de Jesus. Esse exército abalado. Aí você fala: falta de músculo? Não. Falta de arma? Não. Falta de Deus? Não. Então por que eles eram abalados? Emocionalmente abalados. O medo tomou conta da mente deles. O medo e o desânimo tomou conta do coração deles. E isso é contagioso. Quando você vê uma pessoa intimidada, você também se sente intimidada. O outro também se sente intimidado. Quando você vê uma pessoa com um discurso, sabe, de tristeza, de angústia, de reclamação, você também já começa a fazer-se inconsciente. Você também começa a reclamar, também começa a falar, também começa, sabe, o aeroporto é um sinal disso. Quando um começa a reclamar de uma coisa no avião, ou começa a reclamar de uma coisa no aeroporto, todo mundo começa a reclamar. Quando está todo mundo de boca fechada, ninguém faz isso. Mas começa um, aí é todo mundo fazendo. Então você vai ser uma pessoa que faz diferença aqui nessa igreja. Quando um começar a reclamar: não, meu irmão, ei, que isso? Ânimo, fé, esperança. Ah, você está vendo algum probleminha aqui? Vamos resolver junto. É que nem eu vi ali um saco de lixo ali quando eu entrei. Meu olho bate nas coisas, aí eu já fico desesperado. Ao invés de reclamar, mas eu reclamei. Aí quando eu reclamei, eu falei, eu murmurei. Eu falei: é a entrada da igreja, que saco de lixo, não é possível, não é possível. Mas aí já teve um no exército que, ao invés de reclamar, ele estava lá e falou: deixa comigo. Pegou o saco e desapareceu com ele. É isso, um exército que trabalha. Nós precisamos estar aqui na casa de Deus trabalhando desse jeito, um animando o outro, um fortalecendo o outro. Aliás, mulheres, dia 6, nós somos um exército imbatível. Estaremos aqui no culto Ilumine. É um exército de mulheres que Deus levantou. Agora tem um exército de homens aqui também. E este exército de homens e de mulheres, levanta a sua mão, dá a mão para o seu irmão. E eu quero declarar que este exército de homens e de mulheres, nós vamos avançar na Ilha do Governador e nós vamos fazer a diferença. Nós não vamos ficar intimidados. Eu achei que era piada quando eu abri meu Instagram e estava escrito que o Jardim Guanabara é um dos bairros mais seguros do Rio de Janeiro. Aí eu falei: não, isso aqui é meme. E quando eu vi, é verdade. É a tua oração. Este vai ser não um dos, vai ser o bairro mais seguro do Rio de Janeiro. Então,
Levanta a tua mão. Hoje é guerra. Levanta a tua mão e abençoa a ilha do governador. Para de reclamar da ilha do governador. Olha a minha atitude, achei que era meme. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos. A ilha do governador não vai ser um dos bairros mais seguros, vai ser o bairro mais seguro no Rio de Janeiro, porque a tua igreja está aqui plantada e nós declaramos que o shalom de Deus, a segurança de Deus está na ilha do governador, e em nome de Jesus, este exército de homens e mulheres vão levar, Senhor, a Cristo a cada um que não conhece aqui na ilha do governador. Eu não sei você, mas quando eu ando aqui no shopping, eu fico contente que assim, a cada 3 passos tem um falando, oi pastora, oi pastor, oi pastor, oi pastor. Mas sempre foi assim, Jonas e eu, quando a gente anda no shopping, em algum lugar aqui na ilha que tem bastante gente, a gente fala, olha quantos ainda precisam ser alcançados. Quando eu vou pela Praia da Bica, quando eu saio daqui, aí o Jonas vai pela Praia da Bica, eu falo, olha quantos jovens, olha quantos jovens para ser salvos ali na Praia da Bica. Você é um instrumento de Deus, você é o soldado de Deus, você vai trazer esses jovens para cá em nome de Jesus. Um exército acomodado, se escondeu. Será que você está se escondendo aqui? Você quando sai daqui é um guerreiro pelas ruas, você é um guerreiro na escola, no trabalho, ali no teu prédio, em todos os lugares. Você tem que atrair a glória de Deus ser tão forte sobre a tua vida, que atrai. Mas eu gostaria que você lesse, por último, eu gostaria que você abrisse em 2 Samuel, está pertinho, 2 Samuel 23, porque nós vamos orar neste momento. Em 2 Samuel 23, tem um guerreiro. Às vezes você fica esperando uma multidão. Uma pessoa faz diferença. Uma pessoa faz diferença. Talvez você já tenha lido várias vezes sobre ele, mas eu gosto demais dele. Eu gosto de Samá demais. E aqui está escrito, no versículo 11 de 2 Samuel 23, ele está falando dos valentes de Davi. Por isso que fala depois dele, porque está falando de um atrás do outro. Mas de todos os valentes, o que eu mais gosto é o Samá. E aqui está escrito, depois dele, Samá, filho de Agé. Primeiro, antes de eu continuar lendo, você precisa saber qual é o nome, o que significa Samá. Samá significa destruição. Ele trazia um legado sobre a vida dele. Um legado, o nome dele era um peso. Só o nome dele, quer dizer, eu sou um destruído, a minha vida é uma destruição total. Um dia a vida dele foi assim, até que ele disse, sabe de uma coisa? Esse legado eu não recebo na minha vida. Eu não sei qual é o legado que você recebeu da sua família ou da vida, mas eu digo que você pode se levantar hoje e declarar como Samá, olha, minha vida não é uma destruição, eu faço destruição no reino das trevas, mas a minha vida não é destruição. O diabo já estava celebrando, este homem é uma destruição, a vida dele é uma destruição, mas de repente se levantou uma guerra igual àquela guerra dos soldados de Saul, e aqui essa guerra que ele se levantou, veja o nível de guerra. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugia diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno, e o defendeu, feriu os filisteus. Agora vamos ler todo mundo junto o que aconteceu. E o Senhor, vamos falar agora todo mundo junto na versão que eu estou lendo, que aí a gente fica uníssono. E o Senhor efetuou grande livramento. Quem crê que Deus vai hoje efetuar grande livramento na tua vida? Às vezes você pensa que o que está acontecendo com você é insignificante. Não, tem significado. Você tem que ter a postura de Davi. Aquele exército de Saul olhou para Golias e fugiu também. Mais tarde, eles olharam para Golias e eles fugiram. Nós não estávamos ali em Golias, mas ali eles olharam para Golias e ficaram intimidados. Não foram para a batalha. Davi olhou para Golias e falou, é grande. Mas eu vou pensar diferente. Ele é grande demais para eu errar.
Não é verdade? Ele era grande demais, ele podia atirar em qualquer lugar. Então ele era grande demais para errar. E eu quero dizer que não importa o tamanho do teu problema, ele é grande demais para errar o teu problema. Então você vai atirar pedra e ele vai cair em nome de Jesus. Aonde você atira a pedra, Deus faz o resto. Você atira a pedra e Deus é que passa a rasteira. Foi Deus que passou a rasteira em Golias. Foi Deus que fez Golias se espatifar. Davi, ele só obedeceu e Deus fez o resto. Davi sabia disso. O meu Deus, você se levantou contra o meu Deus. Essa batalha é de Deus. Então, eu quero te dizer que é Deus que vai te derrotar. É Deus que vai derrotar o teu inimigo. Eu queria que você ficasse em pé neste momento. Sabe por quê? Porque nós vamos orar. Eu não sei, às vezes você despreza algumas coisas. Não, isso não é tão importante. Deus está ocupado demais. Esse pedaço de campo não era assim, um grande, não está escrito assim. Se fosse um grande terreno, estaria escrito assim. Era um grande terreno de lentilha. Era um grande campo de lentilha. Quando fala é um pedaço, para mim já parece pequeno. Mas aqui Samar, ele não desistiu. Se fosse grande, ele não desistiria. E pequeno, ele não desistiu. Você vai se colocar agora no meio do campo de batalha, aonde o inimigo avançou na sua vida. Eu não sei se foi na sua família, em que área foi, mas eu quero te declarar sobre você que a força de Samar está contigo. A força de Samar é simples, é Deus na vida dele. Como que um único homem venceu todos aqueles filisteus? Aquele homem não estava sozinho, estava cheio de anjo. Aquele homem não estava sozinho, o Senhor estava com ele. Você não está sozinho neste momento. Tem uma multidão de anjos aqui. Olha para Deus, um anjo derrota mais de 180 mil inimigos. Um único anjo. E você aqui tem uma multidão de anjos. Eles estão guerreando lá na tua casa. Eles estão guerreando lá no teu trabalho. Eles estão guerreando lá onde as suas finanças estão presas. Eles estão guerreando aonde tem a tua guerra. Quem está vivendo guerra, levanta a mão. Ah, então é isso, é verdade. Todo mundo está vivendo guerra. Então os anjos, Deus vai ter que liberar muitos anjos. Mas graças a Deus, que sabe o que está escrito? Que tem milhares de anjos. Então não tem falta de anjo no céu. Não tem falta de força no céu. Não tem falta de poder no céu. E eu quero dizer que você tem uma espada de 2 gumes na sua mão. Você está revestido com o sangue de Jesus, vestido com a armadura do Espírito. Se coloca agora no meio do teu campo de lentilha e declara agora, em nome de Jesus, recua. Você está falando agora, é com força, hein? Você está falando para o inimigo recuar. Ele ouve a tua voz de autoridade. Por isso, vamos agora todo mundo junto. Em nome de Jesus, recua. Porque nós como igreja nós avançamos e declaramos agora que tudo aquilo que você roubou, devolve. Tudo aquilo que você roubou desta igreja, devolve agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que você roubou de cada pessoa aqui, devolve. Nós declaramos restituição financeira, restituição de saúde, restituição de alegria, restituição familiar, restituição em nome de Jesus. Nós somos o exército do Deus vivo e assim como Samar, declaramos o nosso nome não é destruição, o nosso nome é filho de Deus, filha de Deus. Em nome de Jesus, declara agora, o teu nome não é destruição. Diz para a pessoa do lado, o teu nome não é destruição, o teu nome é filho de Deus, o teu nome é filha de Deus. Juntos nós vamos avançar, nós vamos conquistar em nome de Jesus.